Vamos lá, bora assistir aqui como os jogos de terror causam medo. Sobre o game design dos jogos de terror do canal Praise the Game. Um ótimo canal, recomendo demais, se inscrevam lá. Então vamos ver o que ele vai falar. Jogos de terror não são muito minha praia, mas eu tenho algumas, coisas a adicionar porque game design eu trabalho com isso também. Então bora lá. Do jogo Penumbra Overturn, uma franquia de jogos de terror em primeira pessoa, o diretor Thomas Grip constatou uma demanda que vinha de vários jogadores que testaram o título. Eles queriam armas para se defender contra os inimigos. Era meados de 2006 quando a primeira demo do jogo foi lançada e o gênero terror já tinha dado uma guinada. O survival horror, que virou sinônimo para os jogos de terror, deu espaço para o que alguns críticos chamaram de action horror ou survival action. Se você pensou em jogos como Resident Evil 4, você pensou certo. Esse novo A segmento gente inclusive viu alguns vídeos falando sobre a questão da câmera nos antigos Resident Evil, do canal Praise the Game também, se eu não me engano, que a própria limitação da câmera era um aspecto que causava ansiedade no jogador e era uma mecânica de terror no jogo de terror. Essa questão de você não ter muitos recursos, estar preso de alguma forma, a câmera ser travada, a troca de câmera porque você não sabe o que tem do outro lado, tudo isso ajudava o jogo de terror a ser assustador, né? tinha ênfase no combate. Os jogadores não estavam mais numa posição tão vulnerável quanto nos primeiros Resident Evil. Pelo contrário, enfrentar e eliminar muitos inimigos era incentivado. Isso acabou por influenciar a percepção de toda a indústria de como os jogos de terror deveriam ser a A indústria é meio burra, né, cara? Como que acontece um negócio desse? Eu entendo você falar, não, eu vou seguir essa tendência que fez sucesso pra ganhar dinheiro. Mas isso não significa que jogos de terror teriam que ser assim. Tanto é que, por exemplo, alguns anos depois disso aí veio a Amnésia, né? A Amnésia chegou em 2011, 2012, por aí. E era um jogo de terror mais clássico, né? Uma mansão, você vai ficando doido, você fica no escuro e tem um bichão feio que te persegue. E. E é isso, entendeu? O negócio é que, aparentemente, a indústria parece meio burra, né? De alguma forma. Porque isso é uma outra coisa, igual Dead Space. Começou com terror e foi pro survival action, survival horror, sei lá qual aquele nome aí. partir daí. Por isso, a decisão final dos desenvolvedores em relação ao Penumbra foi ceder e adicionar um sistema de combate, mas aquele combate que deixa a desejar. Opções limitadas, animações mais lentas e armas melee com uma distância curta Alguma opinião de Misside? Nem sei o que é isso. para se dar um hit. A intenção era desincentivar o combate ao trazer muito risco para o jogador e fazer ele enfrentar inimigos só quando não houvesse outra saída. O jogador deveria só paralisar o inimigo por um instante e correr, mas o resultado não saiu como esperado. O que o Grip percebeu foi que sempre que você oferecer a oportunidade para o jogador entrar em combate, ele vai querer enfrentar o inimigo. É interessante. Tu não conhece Misside? Em que caverna tu vive? A caverna de quem tem 30 anos de idade. Eu não sei o que é isso. Estou ocupado demais trabalhando. Com esse objetivo de se distanciar do action horror da época, o diretor tomou uma decisão radical no segundo jogo, Penumbra Black Plague. Tudo que o jogador consegue fazer na presença dos monstros é se esconder e fugir. Alguns anos depois, o estúdio conseguiu refinar esse design focado na vulnerabilidade do jogador no seu jogo mais popular e um dos mais influentes do gênero, Amnesia: The Dark Fala do pai! Fala do pai! Descent. Com esse projeto, o Grip chegou a declarar o seguinte: o terror é o único gênero em que vale a pena sacrificar gameplay para criar emoções e construir uma atmosfera. Realmente, é porque a ausência de gameplay no jogo de terror faz parte do gameplay, né? Não é, você não tá capando o jogo, você tá intensificando a sensação de experimentar o próprio gameplay que está presente nele, né? A falta de mecânica em si é uma mecânica num jogo de terror. Em vários outros jogos também, né? Barreiras intencionais fazem com que criatividade nasça em volta daquilo, seja do jogador ou seja do desenvolvimento do jogo, né? Misside é tipo um jogo Outlast, joguinho de waifu. Ah, tipo, jogo de terror de waifu. É tipo youtuber bait, então, né, que o povo chama. Eu não conheço, mas o povo fala que esses jogos de terror é... que é pra youtuber jogar e viralizar. Aí se é bom ou não, não sei, mas... Misside é jogaço? Ah, que bom.
Eu não conheço. Mas eu tô meio de saco cheio desses jogos que é pra youtuber jogar, gritar, fingindo que tá com medo, fazer escândalo pra crianças de 12 anos assistir e continuar a pegar dinheiro das crianças, sabe? Eu sou o Gabriel e esse é mais um Praise the Game. Não é muito meu estilo de jogo, não. Falar sobre jogos de terror pode ser uma tarefa complicada, principalmente ao tentar levar em conta o que o público considera um jogo de terror. É só ver as discussões que duram Pior que analisando de forma neutra e justa, Misside é bom. Que bom! Um jogo pode ser... É que o jogo, quando a gente chama youtuber bait, normalmente que ele é tipo... Hello Neighbor. Que é Hello Neighbor, cara? Hello Neighbor, mano! Como que esse jogo ficou com 1 zilhão de vendas e o caramba? Não tem nada, cara. É a mesma coisa de sempre. Mas, por exemplo, aparentemente Five Nights at Freddy tinha alguma coisa interessante e tal. Enfim. Então o jogo pode ser bom. Mas quando ele se usa muito a muleta de vai viralizar com youtubers famosinhos jogando, isso é uma fraqueza pro jogo, né? Porque ele tá se baseando puramente na mídia que ele tá recebendo. Mas se o jogo é bom, naturalmente ele também tem mais facilidade de ganhar mídia. Não quer dizer que ele vai ganhar mídia. Então você tem que fazer um jogo, quando você tá pensando só no dinheiro, né? Jogos que são viralizáveis por youtubers e que tem uma qualidade por trás pra sustentar isso, né? Falar sobre jogos de terror pode ser uma tarefa complicada, principalmente... FNAF é ruim também. Quando eu falei de FNAF, veio um monte de fã de FNAF me xingar, então eu não vou falar porra nenhuma de FNAF. Vai tomar no cu, FNAF. Ao tentar levar em conta o que o público considera um jogo de terror. É só ver as discussões que duram até hoje em torno de jogos como o já citado Resident Evil 4. É aí que entra o trabalho do escritor e pesquisador Bernard Perron, que nos ajuda a entender que o gênero terror pode ser classificado por níveis. Ele faz essa divisão por meio do que ele chama de pirâmide de jogos assustadores. Na base dessa pirâmide, nós encontramos aqueles jogos que trabalham com o terror de forma mais contextual. Ele geralmente inclui uma narrativa com a temática de terror e traz algumas iconografias do gênero. Jogos como Darkest Dungeon, Diablo ou mesmo Castlevania. Nós encontramos os cenários grotescos, o sangue e as tripas, a escuridão, demônios e vampiros e enredos em que uma criatura maligna trabalha para dominar o mundo. Eles têm toda uma roupagem do terror, mas eles não têm o objetivo de assustar e amedrontar o jogador. No meio da pirâmide vamos encontrar jogos que até criam uma tensão de medo, mas de forma esporádica e pontual. A maior parte da gameplay está mais voltada para outros aspectos do que assustar o jogador. Em alguns trechos no jogo Stalker, você vai investigar instalações subterrâneas em que você desconfia até da sua própria sombra. Os locais são escuros, existem objetos que se mexem sozinhos e fenômenos sobrenaturais, mas apesar dessa experiência mais aterrorizante, muito do jogo envolve mais o combate a tiros com outras facções e monstros que perambulam por Chernobyl. O início da campanha do Leon em Resident Evil 6 se diferencia justamente pelos ambientes mais quietos, uma exploração mais lenta e inimigos que espreitam no escuro. Não à toa foi bastante elogiada pelos fãs mais antigos da franquia, mas o jogo se destaca mais por uma ação quase ininterrupta, muitas explosões e combate de grande escala. Finalmente, no topo da pirâmide, estão aqueles jogos que têm o objetivo de design provocar medo no jogador. Toda a estrutura de gameplay é voltada para deixar o jogador vulnerável, até porque se ele não se sente em perigo, não tem por que ter... Sabe o que eu imaginei aqui? Sala de Misside, olha que caverna você vive sim. Aqui em Chique Chique Bahia só se fala de Misside, confia. Mano. Ai, vocês são muito engraçados, cara. Sei do que vem pela frente. A experiência gira em torno da sobrevivência, enfrentando as baixas probabilidades de sair vivo. Sim, esse lugar é ocupado por todos os jogos reconhecidos como Survival Horror e é o nível de terror que nos interessa para esse vídeo. Porém, é importante ressaltar que não é porque o jogo está no topo da pirâmide que ele é necessariamente um Survival Horror. Mas antes de entrar nesse mérito... Tava no ponto de ônibus e tinha 2 nóia brigando porque falaram que Misside era melhor do que FNAF. No supermercado aqui perto só falava de Misside. Pois é, né, mano? Caraca, cara, existe um planeta inteiro além de Misside e o povo falando, se você não conhece Misside, você tá na caverna. Caralho, literalmente estou na caverna de Platão porque eu não conheço Misside. Precisamos abordar a estrutura de gameplay do gênero terror. E se você estiver curtindo o conteúdo e quiser contribuir com o canal, a forma mais fácil é deixar o seu gostei. Muito obrigado!
É possível identificar 3 principais estruturas de gameplay em jogos de terror: a progressão espacial, a manipulação e gerenciamento de itens e o conflito com o monstro ou monstros. A progressão espacial se refere a conseguir sair de um lugar e chegar a outro. O jogador precisa encontrar a saída em um emaranhado de corredores, portas, salas e andares, ou talvez trilhas e ruas numa locação externa. Manipular e gerenciar itens vai envolver um inventário para carregar, combinar e usar recursos, encontrar itens-chaves, coletar pistas e outras interações com objetos em um level, como destruir ou manipular para resolver um puzzle. Quando falamos do monstro, estamos falando do sistema de combate, sobre as diferentes formas que o jogador se defende da ameaça. No entanto, uma tendência que tomou conta nessa última década nos jogos de terror foi justamente a falta desse sistema, em que tudo que o jogador consegue fazer é correr e se esconder. Tomou tendência porque já era momento dos youtubers gritando, né? Sou hater de youtuber sendo youtuber. Quando eu mencionei que nem todos os jogos no topo da pirâmide são survival horror, a nova onda do terror iniciada lá por Amnesia ilustra bem isso. Uma das características do survival horror é oferecer um sistema de combate ainda que intencionalmente menos eficaz. Com Amnesia, os jogos passaram a tentar subtrair esse design estabelecido, então ao invés de poder se defender, o jogador deveria fugir dos combates. Não que isso fosse de todo inovador, Clock Tower já fazia isso lá no Super Nintendo. Mas agora era toda uma geração de jogos em primeira pessoa, o que fez críticos e pesquisadores chamar essa nova leva do terror de Stealth Horror, ou FPA, First Person Avoider, jogos em primeira pessoa em que você evita os monstros. E não parou por aí, a ascensão da cena indie trouxe mais experimentos para o gênero, com alguns jogos reduzindo ou mesmo removendo a manipulação e gerenciamento de itens. Em SCP-087, tudo que o jogador faz é descer por uma escadaria em direção a um abismo. Esse curto jogo experimental se sustenta totalmente por sua atmosfera mórbida e até mesmo angustiante. Lembra da declaração do Grip sobre o terror permitir sacrificar gameplay para causar emoções? Está aí um ótimo exemplo. Por isso não dá para simplesmente relegar toda a experiência do terror ao survival horror, pelo menos não mais. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre como o primeiro Resident Evil definiu os pilares do survival horror e eu recomendo muito que você assista. Esclarecida essa questão, precisamos nos aprofundar nessas estruturas porque elas não aparecem da mesma forma em todos esses jogos. A progressão espacial em Dead Space Extraction é bem diferente quando comparada com Siren, certo? Nesse spin-off do Dead Space, o jogo avança de forma automática por ser um rail shooter. Já Siren tem um elemento mais estratégico, em que você precisa descobrir as melhores rotas, incorporando e enxergando o cenário pela visão dos inimigos. Isso permite que você assista a rota que eles estão passando, e assim você define como vai prosseguir sem ser visto. Existem dois modelos que guiam a O jogo é famoso, né, esse Detention. construção de gameplay. O modelo emergente e o modelo pré-determinado. Emergente é quando há possibilidades para o jogador fazer ações diferentes quando a oportunidade Tem muita coisa que a gente já comentou nos outros vídeos do Praise the Game, que eu não quero ficar interrompendo ele aqui, para não interromper a linha do raciocínio dele, porque ele vai bem a fundo nas coisas. Mas nossa playlist de vídeos a reagir no Praise the Game, a gente já comentou muita coisa que, se você assistir, vai ajudar você a compreender melhor esses outros vídeos aqui que a gente está vendo. Parece. Então não tem só um jeito certo. Agora, quando as ações são pré-determinadas, a solução é mais específica e fixa. Então o jogador precisa, na verdade, descobrir a forma certa de vencer o desafio. Essas estruturas também desafiam o jogador de duas maneiras, físicas e cognitivas. Físicas aqui envolvendo a movimentação e posicionamento do personagem, precisão na mira, reflexos, time, etc. Enquanto cognitivas envolve o raciocínio lógico. Para tudo isso ficar mais claro, vamos identificar esses modelos nos jogos, começando pela progressão espacial.
Em Darkwood, o jogador se encontra perdido em uma floresta misteriosa e precisa encontrar a saída enquanto se depara com todo tipo de perigo: plantas venenosas, animais mutantes, canibais e até fantasmas. A progressão espacial aqui é emergente porque você explora essa floresta de forma livre, descobrindo passagens e rotas seguras para chegar em determinado lugar. Além disso, é exigido do jogador habilidades físicas. Muitas vezes você precisa agir rápido e correr de inimigos, ou mesmo chegar no seu esconderijo antes que anoiteça. Agora, em Saturnalia, você explora uma pequena cidade que mais parece um labirinto de becos e ruas em que você vai visitar os mesmos pontos muitas vezes. A exploração emergente permite que você não tenha que investigar os locais numa ordem específica e se torna um desafio cognitivo porque você precisa decorar essas rotas conforme acessa o mapa em pontos específicos, se quiser chegar em determinado lugar e não ficar dando voltas. Em se tratando de gerenciamento de itens, você economiza munição em Dead Space quando está esperando os momentos oportunos em que gastar essa munição vai ser essencial, ou seja, uma decisão emergente. Mas quando você precisa encontrar uma chave e abrir portas em Tormented Souls, esse desafio é pré-determinado porque esse é um item encontrado num lugar específico e tem um uso específico. E claro, em ambos os casos o jogador usou o raciocínio lógico. Agora, a respeito do conflito com os monstros, Cold Country exige habilidades físicas do jogador que precisa se posicionar a uma boa distância e também mirar com eficiência contra os inimigos, criando toda uma dinâmica emergente. Por outro lado, para evitar que você seja pego pelo Bunzo Bunny, um coelho de pelúcia que age como um boss em Pop Playtime, você precisa usar o raciocínio lógico ao decorar uma sequência de cores e replicar essa sequência em painéis. Se errar muitas vezes nessa dinâmica pré-determinada... O Linkzinho fica fazendo vídeo de Pop Playtime o dia inteiro. Mas que desgraça de Pop Playtime é. Mano, esse universo... Eu tô totalmente por fora. Totalmente por fora. Que isso, mano? Que jogos são esses? Por que ainda existe... Por que ainda existem crianças de 14 anos de idade? Já passou, eu já não tenho uma 14 anos de idade, não existe criança mais nova. Entendeu? Na nossa cabeça, só existe até a gente, não existe antes. Então por que os jogos não estão sendo feitos pro meu gosto pessoal nesse exato momento? Por que estão fazendo jogos para pessoas que eu não conheço e não tenho gosto igual ao meu? Não tô entendendo isso não. Que absurdo é esse fazendo jogo pra criança até hoje? Cadê os meus jogos? Tudo culpa de FNAF. O coelho vai descer o Porque ainda tem jovem, mano. Toda a mídia deveria ser feita pra caras de 30 anos de idade que têm vontade de reviver os seus 20 anos. Suficiente e te alcançar. Preciso ressaltar que nenhuma experiência traz 1990 foi 10 anos atrás, pois é. Exatamente. necessariamente só um modelo ou só um tipo de desafio. Darkwood também é um tanto pré-determinado quando você precisa avançar para um próximo capítulo, e Saturnalia também exige habilidades físicas do jogador quando você precisa avançar pela cidade sendo perseguido pelo monstro do jogo. Entendemos sobre as estruturas, modelos e desafios, mas se for analisar de forma mais abrangente, todos esses elementos também aparecem em outros gêneros, como um RPG ou um FPS de ação, gerenciar itens, enfrentar inimigos ou avançar por um Tem vários tipos de gerenciamento de item. Por exemplo, em MMORPGs você normalmente tem um limite de inventário. Mas por que esse limite existe? Não é porque você, num jogo de terror, você tem pouco espaço e você precisa calcular com cuidado o que você vai fazer. No MMORPG, você normalmente tem muito espaço, mas você também tem limite. Por quê? Porque no estilo de jogo de um MMORPG, ou de grinds em geral, você está sempre obtendo muito item. E esse limite serve para fazer com que você precise, no final de muito tempo de jogo, se comprometer a sair daquela região. Em MMORPG isso é importante porque você tem que sair alguns minutos do local para dar espaço para outras pessoas farmarem, para interagir de outras formas com outros sistemas do jogo, e por aí vai, né? Ou servir como money sink, né? Um bueiro de dinheiro, para você comprar itens que aumentem seu espaçamento. Isso acontece, eu acho que em Path of Exile, né? E aí você acaba movendo a economia e por aí vai. Então as mesmas mecânicas têm funções totalmente diferentes dependendo do tipo de jogo que ela está sendo aplicada. Cheio de obstáculos. Todos eles têm isso em alguma medida, certo? O que faz do terror uma experiência única é que ele consegue instigar medo. Então, para complementar a gameplay, usamos o que o Perron chama de táticas de medo.
As táticas de medo são divididas em 4 categorias: ponto de vista, ambiente, comportamento do monstro e recursos. Quando falamos de ponto E conhecimento também, né? Talvez esse seja o ponto de vista, porque conhecer o monstro e não conhecer o monstro faz diferença. de vista, nós estamos falando da perspectiva jogador-personagem. Temos jogos de terror em primeira pessoa, terceira pessoa e, em alguns casos, um híbrido, como Fatal Ah, Frame. não é o que eu tava falando, não. Então, mas é ter conhecimento do monstro, pô. Quanto mais você conhece o jogo, menos medo você tem. Que muda para primeira pessoa quando você aponta a câmera obscura e tira foto dos fantasmas. O que cria tensão no jogador é não conseguir visualizar com clareza os detalhes em volta do cenário e o baixo alcance da visão. Geralmente isso é causado por causa da escuridão em volta com poucas fontes de luz. Se num jogo de terror, você sabe que existe uma ameaça, e você se sente ainda mais inseguro quando também existe uma dificuldade em identificar da onde essa ameaça pode aparecer. Para causar essa sensação, jogos de terror utilizam de espaços cegos. Esses espaços cegos podem ser de 2 qualidades: diegéticos e não diegéticos. Um elemento diegético está justificado na narrativa. Por exemplo, quando ouvimos qualquer som em um jogo, a fonte desse som também está dentro desse universo. É quando podemos dizer que os personagens também ouvem. Em The Evil Within, nós ouvimos a clássica Claire de Lune toda vez que estamos próximos a um espelho que nos leva para o local de save. Quanto mais perto desse espelho, mais alto fica a música, orientando o jogador que é dali que essa música vem. Já em Silent Hill, nós pegamos um rádio e esse rádio emite um chiado sempre que o inimigo estiver próximo. A música e o ruído fazem parte desse contexto ficcional do seu respectivo jogo. Tanto o Sebastian quanto o Harry ouvem esses sons também, não só o jogador. É isso que faz deles sons diegéticos. Agora, aquela trilha sonora com ritmo acelerado, que toca quando somos perseguidos por um assassino em Dead by Daylight, essa trilha é não diegética. Ela é tocada a partir da interface do jogo. Ela não faz parte do contexto ficcional. Ela só se comunica diretamente com você. Deu para entender a diferença? É bom deixar claro que não existe um pior ou melhor. Tudo depende da proposta e experiência. Sim. São só qualidades diferentes. Agora, voltando aos espaços cegos, um dispositivo muito comum nos jogos que criam espaços cegos diegéticos é a lanterna, ou qualquer outra fonte de luz que o jogador carregue para tentar enxergar o caminho em espaços escuros. Em uma visão em primeira pessoa, o jogador define o ponto de observação. Justamente por isso, muito do que acontece no mundo em volta fica fora de tela, como uma ameaça que pode estar atrás de você. O pequeno fecho de luz de uma Nem sei o que é diegético. Diegético é o que existe dentro do mundo pro personagem. Não diegético é o que não existe dentro do mundo do personagem. Então, a trilha sonora do jogo é um negócio que tá fora do jogo. Existe pro jogador e não pro personagem, entendeu? Mas alguma coisa dentro do jogo, como por exemplo, barulhos de monstros dentro do jogo, essas coisas, o personagem também escuta isso. lanterna faz um recorte ainda menor do que você consegue enxergar, aumentando os espaços cegos e trazendo mais insegurança. A Outlast foi criativa ao trazer o uso de uma câmera e fazer o jogador navegar por lugares escuros com uma visão noturna, colocando um filtro na tela que deixa a visão meio borrada, com baixo alcance e ainda necessita de baterias. Jogos em terceira pessoa também criam espaços diegéticos como o clássico nevoeiro em Silent Hill, que te deixa ansioso porque você não consegue identificar de qual lado o inimigo está se aproximando. Agora, quando estamos falando do uso de espaços não diegéticos, estamos falando principalmente do que está fora de tela, ou seja, são criados a partir do uso de ângulo e enquadramentos de câmera. Nesse caso, são jogos em terceira pessoa com aquela câmera mais distante que consegue criar esses tipos de espaços. A câmera pode ser fixa ou às vezes até dinâmica porque ela acompanha um pouco você, mas é sempre posicionada de uma maneira que nós, jogadores, não consigamos ver uma parte da sala que está oculta justamente pelo enquadramento. A incerteza gerada por esse esquema pede que o jogador navegue com mais cautela.
Veja como em Alone in the Dark The New Nightmare faz uso dos 2 espaços cegos nesse trecho. Quando o Edward entra no sótão, tem um inimigo escondido no escuro ao fundo e logo em seguida outro inimigo aparece vindo de fora da tela. Esse esquema funciona muito bem confundindo o jogador. Ao ouvir o som da criatura, você vai ficar em alerta e achar que ela está fora da tela por não estar à vista, quando na verdade são 2 inimigos. A câmera fixa acabou sendo deixada de lado com o tempo em prol de uma câmera em terceira pessoa mais subjetiva, que acompanha o personagem sobre o ombro. Havia críticas de como ela atrapalhava os combates, o que não fazia dela muito funcional, mas é inegável. Mas é o ponto, né? As câmeras estáticas não são feitas para ter o combate. Quando elas mudam de perspectiva, né? Se ela fosse sempre da mesma perspectiva, normalmente isométrica, é até muito melhor, na verdade, pro combate. Mas quando ela fica mudando, vai te confundindo, né? Mas o ponto é para o combate não ser um elemento principal do jogo. Que ela oferecia uma experiência de medo bastante única. É bem único, a gente já comentou isso em alguns outros vídeos, né, do canal. Porque não só única em questão de medo, mas único em questão da forma que o game designer pode preparar o ambiente e a forma que a galera da arte, da história, consegue também ambientar isso pra te deixar angustiado. Porque tudo isso aqui foi manualmente feito para gerar uma sensação em você, enquanto uma câmera livre, ela perde esse potencial no mesmo nível de uma câmera fixa, né? Desse jeito. Aí. Essa técnica Ó que corte foda. Ó que corte foda. Tá vendo da cabeça da perspectiva do bicho. Ou parecido, né? E aí você anda pra frente. Pá! Pô, isso aqui é muito foda. Essa técnica da intrusão de invadir a tela é emprestada do cinema e a marca de muitos jogos como Five Nights at Freddy's, o famoso jump scare. Justamente no momento de grande tensão, o inimigo aparece de repente na Eu largava o controle, desligava o videogame e nunca mais botava esse CD. Que isso? tela, Ah não, FNAF não, agora eu virei o inimigo. interrompendo toda a ação do jogador para provocar aquele grande susto. Pra quem não gosta de jumpscare, provavelmente vai ter jumpscare agora. Mas para Filha ela da ser puta, efetiva, que grito do o bom caralho. uso do som e a falta dele faz toda a diferença. E para isso precisamos falar do tópico ambiente. Porra, e O jogador filha da deve se puta. sentir confortável enquanto avança pelo cenário. Primeiro tem que haver uma sensação de isolamento. Mesmo jogos que... Cara, tipo, som é um negócio escroto. Tu sabe que vai ter o jumpscare. Você sabe que vai ter. Ele avisou que ia ter. Eu avisei que ia ter. Só que veio o grito agudo, alto, no fundo do teu ouvido por causa dessa merda de fone que isola o som do resto. E incomoda do mesmo jeito, mano. se passam em cenários que são espaços públicos geralmente cheios de gente, agora não há ninguém à vista. Segundo, fica evidente que as sinais... Não entendi a neuro com FNAF, é piada da live, pô. Não tenho nada contra FNAF. É que a gente tava comentando sobre FNAF muito tempo atrás, aí falando sobre a construção do jogo e tal, aí do filme. Eu falei, mas FNAF não é só teoria? O povo fala que é só teoria, não tinha história. Aí eu vi muita gente falando que o cara criou a história com base nas teorias dos fãs e tal. Aí veio um monte de fã de FNAF bravo comigo falar que não, que isso era um absurdo eu falar isso e tal. Eu falei, tudo bem, gente, eu não sabia, eu não conheço, tá? Falando que é o que eu parecia pra quem tava de fora, que eu vi gente comentando. Aí virou meme aqui que eu sou inimigo do FNAF. Eu quero dizer que eu nunca entendi o jogo mesmo, mas nem eu. de perigo. Móveis estão fora de lugar, objetos quebrados, pouca iluminação, marcas de sangue pelo chão e paredes e, finalmente, cadáveres expostos, mostrando que o perigo é real. E terceiro, uma trilha sonora que colabora para criar uma atmosfera medonha e o silêncio que também cria expectativas... O autor confirmou isso? Eu já não ligava muito pra FNAF. Depois disso... Vou ficar quieto, pro som de FNAF não me baterem. Aí, quando eu encontrar o linkzinho, eu vou fazer muito uma batalha contra os fãs de FNAF. Vou sequestrar o linkzinho pra... pra que nunca mais tenhamos vídeos de FNAF. No jogador de que algo pode acontecer a qualquer momento. Agora, na gameplay, o que coloca o jogador... O que eu falei na outra live foi tipo, quem fez o lore do FNAF foi o The Game Theory. Aí o autor só copiou os vídeos do The Game Theory, do Matchpad. O povo ficou bravo comigo nos comentários, mas aparentemente é isso mesmo.
que colabora para criar uma atmosfera medonha, e o silêncio, que também cria expectativas no jogador de que algo pode acontecer a qualquer momento. Agora, na gameplay, o que coloca o jogador em total alerta e cogitar alguma ação enquanto avança por um level é a antecipação do medo, que é causada por avisos sonoros ou visuais. Passos, gemidos, grunhidos, gritos, coisas se arrastando, ou mesmo uma trilha não diegética associada a um inimigo. Esses sons funcionam como um aviso para o jogador, indicando que ele precisa se preparar para tomar alguma ação, seja fugir ou entrar em combate. Os corredores dos Resident Evil clássicos são mais assustadores porque ouvimos os gemidos e passos dos zumbis. Caiu? Tá oscilando? Caiu, voltou, caiu, voltou? Voltou, voltou, voltou? Tudo certo? São os fãs de FNAF, não? Depois eu falo das notificações. Vou continuar então. Cada um inimigo. Esses sons Isso! são... E se os 7 pecados capitais fossem youtubers? Ah, vai ser farpada pra todo lado esse vídeo aqui, né? como um aviso para o jogador, indicando que ele precisa se preparar para tomar alguma ação, seja fugir ou entrar em combate. Os corredores dos Resident Evil clássicos são mais assustadores porque ouvimos os gemidos e passos dos zumbis enquanto eles estão fora de tela. Bom demais, né? Bom demais. Não sabemos quantos são, nem o quão próximos eles estão. Sem esses sons, o jogador provavelmente seria pego gratuitamente na transição de câmera e a experiência não seria assustadora, mas sim frustrante. De forma parecida, em Alien Isolation, toda vez que o Alien aparece, ouvimos um barulho típico dele. Esse jogo aqui é jogo de maluco. Desculpa, quem joga Alien Isolation é maluco, tem problema da cabeça. Porque esse jogo aqui não é de Deus, não. Esse jogo não é de Deus. E tem essa porra em VR. Tem esse jogo em VR. Na moral, cara, quem joga jogo de terror em VR tem muito problema. A vida tá ruim? Tá boa demais, no caso, né? A vida tá boa demais. Se tem a vida perfeita, você vai jogar a porra do jogo de terror em VR. Que você quer fazer o quê? Você quer ter um ataque do coração? Você quer ter um surto paranoico? Que a mente não discerne se é realidade ou não. Ele acha que é realidade mesmo. Então, mano, não faça isso. Quebrando alguma coisa, geralmente os tubos de ventilação, que é um alerta para o jogador se esconder. Os passos que ouvimos enquanto esperamos escondidos dentro de um armário nos indica se ele está se afastando ou se ainda está na área. Claro. A gente já viu um vídeo de tipo, o povo surtando no VR por causa do jogo de terror, né? Deixa eu ver. Horror Game VR Screen. Tem o vídeo de uma Girls Zombie. Tem um vídeo da garota sendo, tipo, ela e a amiga. Ah, esqueci aqui, ó. Mano. Elas estão jogando jogo de tiro de terror, de zumbi. Aí tu acha. Aí você fica hahaha, mulher, hahaha, mano. Esse negócio não é de Deus. A tua mente é hackeada, teus sentidos são hackeados, vira a realidade. Tanto é que o que mais tem é gente em jogo de VR que vai cair e cai na vida real. A gente já viu. Esses compilados são muito bons. Vamos ver outro. Vamos ver outro, cadê? O peixe tá aí, mas o site não quer carregar. Depois a gente vê então, vamos continuar. Sensor de movimento que traz um alerta visual da presença da criatura. A franquia Fatal Frame, por exemplo, apela para um aviso mais visual. Toda vez que um fantasma está próximo, um filamento ali na interface sempre se acende, só não aponta pra gente onde que aquele fantasma está no cenário, o que cria uma grande tensão. Criar essa antecipação de medo colabora com os efeitos de susto, como o jump scare. Mas você também pode surpreender o jogador quando não há nenhuma indicação. Sendo um jogo, logo você vai associar esses sons e visuais a uma ameaça próxima. E quando não houver sinal, então você vai achar que está tudo bem. É natural isso acontecer. É aí que está a oportunidade perfeita. Ambientes de terror tentam não só criar uma sensação de isolamento, mas também fazem o jogador se sentir encurralado. É típico do level design trazer um layout de rede que lembra mais um labirinto.
Você acessa corredores com diversas portas que precisam ser abertas até encontrar uma saída. Por isso que uma parte da experiência de progressão pelo level costuma ser pré-determinada. O jogador precisa encontrar uma chave que vai abrir um conjunto de portas que vão apresentar mais áreas com portas e corredores. É aí que entra o popular backtracking, já que você navega pelo mesmo lugar inúmeras vezes, acessando salas que antes você não conseguia. Mas um fator que influencia nessa concepção é que o jogador precisa se reorientar com certa frequência. Você pegou uma chave específica, mas você lembra quais portas pediam essa chave e mesmo onde elas estão? A armadilha desse design é deixar o jogador ficar muito familiarizado com o ambiente e ele perdeu o medo. Em PT, o jogo que era para ser o novo Silent Hill, você explora o mesmo corredor repetidas vezes. Mas a cada próxima vez, a experiência de passar por esse corredor não vai ser a mesma. Sempre com mudanças visuais e efeitos diferentes para causar susto e até começar a aparecer uma ameaça que pode provocar sua morte. Por outro lado, quando um jogo tenta uma proposta mais direta, como Resident Evil 5, a experiência do medo fica muito diluída. Em vez de um corredor com várias portas, aqui você teria um corredor com uma porta de entrada e outra de saída. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, derrubar os inimigos um por um. Uma experiência O cara muito... deu, o cara deu um socão na cara do monstro. Esse é o meu jogo de terror, né? É o que. Mano, chega um momento que não adianta correr. muito mais voltada para ação e que coloca o jogador no controle, o que não é a intenção de um jogo de terror. O monstro ou monstros em jogos de terror é o principal obstáculo do jogador. Como é necessário que eles te causem desconforto e medo, é comum que eles sejam apresentados com características grotescas e deformadas. Mas o terror não surge só de um visual repulsivo. Na verdade, existem inimigos com uma aparência humana comum, ou até com uma beleza atraente, apesar que em muitos casos eles vão se degradando e acabam se transformando. De qualquer modo, monstro aqui é só um termo simbólico. O que estabelece a relação de medo e temor com o jogador é a atitude, e ela geralmente aparece num contexto de violência. Muitos inimigos têm sua primeira aparição atacando alguém, ou no mínimo deixando bem claro que eles estão prestes a te atacar. Se um jogo de terror permite o jogador se defender de diferentes meios, ele também deve trazer uma variedade de inimigos que aumentam em dificuldade conforme você fica mais forte. O jogador precisa se ver numa situação de sobrevivência e não de dominação. Com a tendência da exclusão total ou parcial do combate, um elenco de inimigos não... Será que foi Slender que começou esses jogos de bait, mano? Porra, cara, Slender virou parte do ecossistema do terror jovem, né? Das lendas urbanas, mesmo não sendo real. No sentido de não começou com uma lenda urbana, começou com um jogo. fazia mais tanto sentido em alguns jogos. Então muitos deles conseguiram trazer vilões ainda mais marcantes. Enquanto você precisa encontrar folhas rabiscadas Qual espalhadas foi o outro jogo antes de Slenderman, que era o jogo de youtuber bait? em uma floresta em Slenderman, o próprio vai estar sempre à espreita. Foram japoneses com jogos de terror de RPG Maker? Porra, pois é, né? Jogo de terror de RPG Maker é um ecossistema enorme. O RPG Maker se sustenta com jogo de terror de RPG Maker, cara. Tinha muito youtuber que fazia isso no passado, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas realmente acho que foi a primeira leva. Essa experiência de ter um stalker que pode te atacar de maneira imprevista e tudo o que você pode fazer é correr dele, estabelece uma relação forte de um inimigo que nunca vai ceder até te alcançar. E mesmo quando o jogador pode revidar, o resultado desse esforço é temporário. Em Amnesia The Bunker, o mais recente título da franquia, você tem acesso a armas de fogo, mas nenhuma delas é capaz de matar a besta, o inimigo que te persegue, apenas nocautear ou afugentar ela por um tempo. Resident Evil 2 Remake fez isso muito bem ao misturar os dois designs. O Mr. X aparece num momento em que o jogador já se situou bem na delegacia, mas todas as salas anteriores voltam a ser inseguras com esse gigante mortal que agora vai te perseguir para todo lado. No entanto, ao tentar impor uma desvantagem para deixar o jogador vulnerável, alguns jogos acabam traduzindo essa experiência não em medo, mas em frustração. Você consegue diferentes objetos para usar como arma em Rule of Rose, de garfos até canos, mas o combate é muito ineficiente. Por causa da manada de inimigos e pela lentidão da personagem, você precisa posicionar a Jennifer muito bem para não sair levando mais dano do que causando.
Quando o combate é tão precário, o ideal seria que ele nunca fosse imposto. Porém, todas as lutas contra os chefes nesse jogo giram em torno de causar dano direto com o que você tem em mãos. Para piorar, essas lutas podem ser longas, se tornando uma das grandes frustrações do jogo. Uma decisão que funcionou muito melhor é o que foi feito, por exemplo, em Hunting Ground, em que também não é muito recomendável você insistir nos combates. Quando você finalmente é obrigado a enfrentar os inimigos em uma boss fight, o desafio é mais estratégico. Você derrota o chefe de uma forma mais indireta, quase como resolvendo um puzzle. Mas se o Survival Horror sempre teve dificuldades em como estabelecer um combate que seja coerente e divertido, o Stealth Horror também tem sua dose de frustração. O que acontece é que em muitos jogos dessa leva, você ser encontrado e pego pelo monstro logo deixa de ser uma experiência de medo e pânico e começa a ser uma experiência irritante. Isso. Afinal, você Virou uma mecânica qualquer, né? Você já passou o momento do desconhecido, você já aprendeu o padrão, já viu como é que é o bicho, virou rotina. É igual o Rio de Janeiro. Quando você não conhece o Rio de Janeiro, você morre de medo do Rio de Janeiro. Mas quando você conhece o Rio de Janeiro, virou rotina. Você não vai sair de casa nunca, tá com medo de tomar tiro, então você não vai sair de casa, não vai no supermercado, não vai fazer nada. Então, você não pode falar, mano, se eu tomar um tiro, foda-se. ter que ficar repetindo sessões pré-determinadas de perseguição faz a tensão ir embora e você passa a focar em ser muito técnico com o desafio, Viu? sabendo os locais exatos para onde ir e a hora de sair deles. O mais curioso é que o próprio Amnesia já tinha solucionado isso. Quando você morre porque você foi pego e precisa reiniciar, o jogo se reajusta e o inimigo não vai mais aparecer naquele mesmo trecho que você perdeu. Ele traz de volta essa tensão e dúvida no jogador, porque agora ele não sabe em que parte esse inimigo vai voltar a aparecer, trazendo de volta a tensão e a dúvida no jogador, o que é essencial para manter essa experiência do terror. E para finalizar, o tópico recurso se conecta muito com o que já foi abordado um pouco ao longo do vídeo, porque se trata de deixar o jogador vulnerável frente às ameaças e desafios da gameplay. Uma forma de fazer isso acontecer é afetar a integridade física ou psicológica do jogador-personagem. Em Dino Crisis, quando você é ferido de forma crítica, você passa a andar de forma lenta. Se você não se curar logo, isso te coloca em desvantagem em um encontro com algum dinossauro, criando mais tensão. Um jogo que te afeta de maneira psicológica e realmente criativa é Eternal Darkness. Quando o medidor de sanidade aumenta, diferentes efeitos acontecem, como um inseto aparecer na tela, o chão se tornar areia movediça, ou portas que antes estavam abertas agora ficam trancadas. Uma outra forma de vulnerabilizar o jogador é prejudicar os controles. A Fiona em Hunting Ground entra em um estado de pânico depois de sofrer muito dano dos inimigos. Nesse estado, o controle não responde mais de forma precisa, e os movimentos se estendem mais do que você comanda, além da mudança visual na tela que atrapalha a visão. Já o Sebastian em The Evil Within gasta estamina para correr. Então, se você gerencia mal esse recurso e esgota essa barra, você fica incapaz de correr rápido, causando ali um momento de estresse quando você precisa se reposicionar ou se afastar dos inimigos. Já falamos sobre gerenciamento de itens, mas a escassez também entra nesse tópico. Limitar a... Aí o jogo que tá falando, a Nintendo patenteou o sistema de quê? De influenciar coisa na tela? Da mosca na tela? De você afundar no chão? Ou o outro? Que os controles ficavam zoados? Mano, patentear a mecânica de jogo é uma das coisas mais cafajestes que existe, né? O negócio que a EA fez com o Senhor dos Anéis, o sistema de Nemesis, né? Esse de afundar no chão, de ter bicho na tela. Porque, cara, é uma ideia que qualquer um poderia ter. É uma ideia que qualquer um poderia ter. É uma ideia que não parece ser muito complexa de ser implementada. Você vai lá, mete uma patente e nunca mais lança um jogo da franquia. Ah, vai se ferrar, mano. Na moral. Vou ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto. Infelizmente no Brasil eu não posso falar o que eu penso. quantidade de recursos colabora muito para criar tensão no jogador. Se existem armas de fogo no jogo, o jogador vai encontrar pouca munição, do mesmo modo que armas brancas podem ter durabilidade e se quebrar, como em Dying Light. Essa tática ajuda a prevenir que o jogador seja incentivado a lutar, a não ser quando realmente O necessário. jogo é um blur gigante, né? Você não vê nada, só vê coisa borrada. De qualquer modo, gerenciar recursos pode comprometer a experiência de Não, são dois jogos. Pô, você tá falando da Nintendo, que pegou a da Sanidade, e a Warner, que pegou do Nemesis. muitos jogadores. Quem não conhece alguém que teve que recomeçar um jogo porque ficou sem munição? Para evitar esse beco sem saída,
Parasite Eve oferece para o jogador o cacetete. Ele não é tão efetivo quanto uma arma de fogo, mas você também não gasta nada para usá-lo. É uma ótima forma de economizar munição e também não cria esse beco sem saída em que o jogador precisa atacar, mas não tem mais nenhum recurso. Mas recursos também não envolvem só defesa e ataque. Jogos de terror costumavam causar uma grande insegurança no jogador por causa do limite de saves e os locais específicos onde você conseguia salvar. Com o design moderno sendo menos punitivo, a adição do checkpoint diluiu muito aquele receio de avançar, morrer e ter que voltar muito atrás. Agora você só perde o quê? Uns 5 minutos de jogo? Então por que ter medo das ameaças? Aí tu começa a jogar kamikaze, né? Tu sai andando pra ver o que acontece. Tem jogo de terror que, tipo, quando tava jogando Enigma do Medo, o povo ficou no chat, narrador, você é muito medroso, sei que, porque essa é a graça de jogar o jogo de terror. Porque senão podia fazer o seguinte, sair correndo. Falei, gente, não vai ser legal só sair correndo, ver todas as salas, ver onde estão todos os inimigos, matar tudo, morrer, voltar de onde eu tava e jogar sabendo de tudo. A graça é você jogar como se fosse uma realidade ali, né? Interpretar. Se você sai, tipo, jogando, vou sair correndo, ver onde é que tá tudo. Pô, não tem graça jogar um jogo de terror assim. Então, por mais que o jogo permita que você faça isso mecanicamente, que era o caso ali, né? Eu podia só sair correndo e ver tudo. Não queria jogar assim. Eu vou ficar aí narrador, você tá com muito cuidado, tá com muito medo. Porra! Essa não é a graça de jogar o jogo de terror, não é jogar assim. Porque assim, eu tava jogando de forma que eu acho que vai ser interessante pra live, né? Porque se eu quisesse jogar a demo, por exemplo, que eu tava jogando só pra finalizar, pra fazer o speedrun, eu ia fazer outra coisa. Resident Evil 7 até ia fazer essa correndo e tudo mais. Tentou trazer essa experiência de volta, mas só na dificuldade alta. Mais um exemplo de conflito entre experiência e gameplay funcional. Exploramos todas essas táticas de medo. Tanto é que o povo tá reclamando, eu falei, vocês querem isso? Sai dando tiro nos bichos, tá. Sai andando, matei um, tá, porrada no outro, saí. Que é isso? Eu fiz, sei lá, uma zona que eu tava com cuidado, né? Fazendo a segunda vez com cuidado que eu tinha morrido. Na terceira vez eu fui lá e matei todo mundo, acabou. É isso. Porque não vou atirar. Porque vai que eu não acho mais bala, não vou atirar porque vai que faz barulho e chama um bicho. Levando a fantasia do jogo em consideração, né? Aí o povo, não, aí eu, tá bom, atirei, desci o cacete, desci bala, peguei mais munição, foda-se, continuei, entendeu? Mas se tem uma questão muito importante que pode fazer qualquer uma delas perder toda a sua eficiência, é a falta da imprevisibilidade. No primeiro Alan Wake, o jogo se divide de forma muito clara em duas sessões. Durante o dia, você vai explorar o cenário, coletando pistas e conversando com outros personagens. E durante a noite, você realmente está em perigo, porque é quando os inimigos aparecem. O jogo até tenta insinuar que pode acontecer algo durante o dia, como uma situação no restaurante em que você vai investigar um corredor escuro e tem uma presença estranha. Mas logo o jogador fica consciente que o suspense é vazio. Nada de perigoso acontece quando está de dia. Ainda que isso seja coerente com a história em que os inimigos só agem no escuro, essa delimitação bastante clara nunca quebra a expectativa do jogador. É contraproducente com a criação de uma experiência de medo, porque você consegue prever quando você está em perigo, e o medo trabalha com a incerteza. Uma forma que você pode usar para corrigir isso é fazer com que a sessão não medo do jogo seja mais curta possível e ela tem outros valores pro gameplay do que o terror. Beleza, você tá jogando um jogo de terror porque você quer ser aterrorizado. Então a sessão de gameplay que não tem terror, ela tem que ser útil para outras coisas que vão intensificar o momento do terror. De forma parecida, Silent Hill Shattered Memories divide o jogo em sessões em que você explora algumas locações da cidade e outra em que você encara inimigos num mundo de gelo. No início, você explora os lugares como a escola, todo desconfiado de que qualquer coisa pode acontecer. Mas logo você se acostuma e fica evidente de que você está seguro. Você sabe identificar qual parte você vai estar em perigo. A tensão se esvazia totalmente. Em comparação, sair de noite em Darkwood é praticamente uma sentença de morte, mas isso não significa que explorar o jogo de dia seja tão mais tranquilo. Mesmo jogos que estabelecem portos seguros a princípio, como a Casa da Rei em Fatal Frame 3 e o apartamento do Henry em Silent Hill 4, eles logo se tornam locais de risco. Espíritos aparecem para assombrar em ambos os jogos, e podem até causar as perninhas da criança ali atrás. Dano e dificultar acessos,
como essas bonecas que ficam na frente do baú de guardar itens no apartamento do Henry. Se o jogador consegue prever como e quando o jogo vai assustá-lo, não tem tática que colabore para a experiência de medo. Isso vale inclusive para a repetição frequente dessas táticas porque elas se esgotam quando aquele jogo fica repetindo os mesmos jumpscares e outros efeitos de susto. Um bom jogo de terror sabe ser imprevisível. Esse vídeo já ficou grande e eu quis deixar o assunto mais focado numa experiência single player. O terror apareceu muito em jogos multiplayer nesses últimos anos, e apesar das semelhanças, eles envolvem outras estruturas mais coerentes com esse modo de jogo. Além disso, estamos vendo novos experimentos que misturam o terror com outros gêneros e alguns projetos bastante ambiciosos que talvez tragam aí uma nova tendência. Mas são pautas para outro momento. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar o seu gostei. Um abraço e até a próxima. Agora vamos ver. VR Jump. É Jump Scare. Fallen, né? Fallen. Compilation. Qual que é o povo caindo, mano? O povo, mano, você vai achando que é meme, né? Tipo, as mulheres estavam com medo, mano. Opa, não, cadê? Caralho, mané. Caralho. Não, só quero ver o povo caindo, quero ver a agressão, né? You gotta hold the right trigger down. Blue 42! Blue 42, hut! You gotta hold it, keep it held down, and then don't move. Throw it. Nossa senhora. Alright. Oh, he did? That's good. Tipo, o povo perde totalmente a noção, cara. Perde totalmente a noção, cara. Tem os outros compilados que mostram o povo caindo. Eu queria ver do povo caindo, cara. A galera se desespera, acha que vai morrer mesmo. Tem uma... Você já deve ter visto os vídeos. Mas o povo realmente acha que vai morrer, cara. Pô, isso aqui empurrou a... Mano, caralho, vacilo. Olha só isso aqui, porra. Empurrou a criança do VR de cair, mano. You can do it, Ethan. You can do it, Ethan. Vai empurrar a criança, mano. Ah, criança, pô. Mano, a criança vai ficar... Mano, é bobinho assim e tal, mas, cara, você fica com cagaço. Você fica com cagaço. A criança cai e vai achando que tá caindo mesmo. Se mijou com certeza ali. Cara, é bizarro, mano. Como você ficar hackeado. Caralho, mano. Viu? Pô, o povo também adora fazer uma merda, né? Mano, é muito doideira. É muito doideira. Como que o nosso cérebro é facilmente enganado. That means there's a wall right. Tem uns que o povo tá nos VR de montanha-russa. Tem uns que o povo tá nesses que caem. E quando a pessoa é mais idosa, principalmente, que ela não tá acostumada. Cara, a pessoa começa a entrar em desespero. Ela tem desespero achando que realmente tá caindo. E você realmente acha que tá caindo. Aí tem uns vídeos específicos, ter uns compilados que eu não vou saber achar. Tem material adulto pra esses óculos aí? Sim, tem. Tem. O da montanha-russa é bizarro, tem gente que desmaia. Como é que é? Roller coaster? Cadê? Acho que esse aqui é o famoso, né? Quando te bota no negócio assim ainda, cara. O negócio mano, na BGS de 2017, eu acho, tinha um negócio desse. Tinha um negócio desse, só que era gigante. Era gigante. A galera que foi falou que é muito legal. Que fala, cara, você está
na parada. Você realmente está na montanha-russa. Eita porra! Esse VR foi 4D, mané. Esse VR foi 4D. A pessoa, porra, tô aqui dentro do jogo ainda. Realista demais esse, realista demais. Então, eu lembro na BGS que tinha isso, o povo que foi e falou, cara, BGS não, desculpa, na SB Games 2017. Fala que realmente é como se você estivesse em outro planeta. Você tá lá. Isso é muito interessante. E quem joga jogo de terror em VR é maluco. Eu não confio. Não confio, não confio. Essa pessoa tem problema da cabeça. VR de acidente, você realmente sofre acidente, pois é, né? Caraca. Quem joga jogo de terror é maluco? Não, quem joga jogo de terror já está anestesiado e precisa procurar ajuda. Mas quem joga de terror em VR precisa ser preso. Eu já fui nesse de montanha-russa quando fiz uma visita na PUC, sinceramente eu não achei nada demais. Tem vários estilos, né? E tem gente que não acha nada demais mesmo, tá? Tem gente que não acha nada demais, tem gente que às vezes depende do headset, depende da qualidade do programa em si, tem várias variáveis, né? Só que entenda que a versão atual é a pior versão. Amanhã vai estar melhor, daqui uma semana também, daqui um ano também. Nunca vai parar de evoluir. Vai chegar um ponto e já era, it's over. Eu não vou usar essa porra nem ferrando, nem ferrando.